Olá, amigo! Um vídeo aqui hoje sobre caixas acústicas. O tema é como eu idealizei esse projeto de caixa acústica. Eu tenho 4 pares delas, de caixas, tá? Diferentes. Tenho 2 pares que são um desenho meio convencional, aquela caixa tipo vintage, e 2 pares que são torres, tá? Então esse aqui é o meu par principal de caixas acústicas. Aqui eu posso mostrar um vídeo do passado onde tinha a caixa que gerou essa ideia aqui. Tá? Então aqui tem a minha caixa CCE, que eu já mostrei algumas vezes aqui no canal. Nesse vídeo aqui que eu mostrei um Sansui AU9900 lá em 2015. Tá? Então um vídeo bem antigo. Já vai fazer 10 anos de idade. Então essa caixa aqui, clara, que vocês estão vendo, era a caixa que eu tinha antes de ter essa caixa aqui. Tá? Então, quando eu fiz essa caixa aqui, eu aposentei essas caixas beges que estão aqui. Tá? Então, ela vai aparecer aqui no ladinho. Quem quiser, olha o vídeo lá. O título é esse aí. Assiste esse vídeo que vai ver como é que estava a configuração das minhas caixas nesse tempo. Então a minha caixa CCE estava parecida, estava usando um driver D250 aberto como mid-range e estava usando ali um tweeter de seda provavelmente. Tá? Hoje em dia ela está com um mid-range de cone, de papel, e está com um tweeter de seda. Então não mudou muito, o woofer é o mesmo. Mas essa aqui, essa caixa bege que está aqui do lado, que foi a caixa que mudou, tá? Então eu aposentei aquelas duas caixas, deixa eu ver se aparece ela aqui. Aqui, ó. Então ela era uma configuração com 2 woofers em cima, tá? Era 2 vias e tinha o tweeter no meio. Então era uma configuração da Polito, tá? Usava todo o volume da caixa, então era um volume bem grande para esses alto-falantes aí. Eram 2 alto-falantes da Gradiente que equipavam essa caixa. Eu consegui um resultado bom, tá? Mas eram 2 alto-falantes de 8 ohms. Então, se eu ligasse eles em série, eu tinha 16 ohms. Se eu ligasse em paralelo, eu tinha 4 ohms. Só que eu não queria muito ter as caixas principais em 4 ohms. Tá? Eu queria ter caixas principais mais parecido com 6, 8 ohms. Então, eu também cheguei num ponto que a resposta de frequência dela, eu cheguei em 40 Hz, parecido com o que eu tinha nas BSA. Nesse tempo aqui eu já tinha as caixas BSA, então elas, do jeito que estava, só cabia alto-falante de 6 polegadas, 6,5. Chegou um ponto que eu não conseguia mais evoluir elas. Eu queria fazer caixas que superassem a BSA. Tá? No caso aqui a CCE, nesse tempo aqui já estava nesse nível de superar as caixas da BSA. Tá? Porém essas aqui não superavam, então eu resolvi montar uma caixa acústica com um desenho diferente. Uma caixa maior que compusesse, que suportasse alto-falantes de 8 polegadas. Tá? Porque em 6 polegadas, 6 polegadas e meia, a gente chega num limite ali com muita sorte de 40 Hz de corte de frequência F3, frequência FB. Então é muito difícil de passar, de descer mais do que 40 Hz com woofers de 6,5 polegadas. Esses alto-falantes aqui eram subwoofers, tá? E mesmo assim, mesmo com o volume gigante que tinha aí para eles, eu não conseguia. Essa caixa aqui tinha mais ou menos 1 metro de altura, então era uma caixa bem mais baixa do que essa aqui. Tá? Essa caixa aqui ganhou largura,
ganhou profundidade, tá? E ganhou altura, ela ganhou em todas as dimensões. Eu não queria mais falantes de 6,5, tá? Então por isso esse upgrade. Esses alto-falantes aqui são de 5 ohms e eles estão ligados em série, tá? Então o crossover está em uma dessas câmaras aí. Aqui são duas câmaras separadas. Mais ou menos a divisão está aqui, nessa região. O alto-falante de baixo ele está deslocado para cima e o alto-falante de cima está deslocado para baixo, para que eles ficassem próximos aqui. Tá? Então a chapa de divisão passa aqui. Eu queria meio que fazer um acoplamento acústico aqui, então juntei eles. Mesma coisa aqui atrás. Vejam aqui que aqui a gente consegue ver as divisórias da caixa. Aqui tem uma divisória, tá? Vejam os parafusos. E aqui tem outra divisória, tá? Então vejam os parafusos. Vejam que os dutos também. Esse duto aqui está deslocado para cima na dimensão da caixa. E esse duto aqui está deslocado para baixo, também para tentar formar aqui um acoplamento acústico. Coloquei aqui uma tábua de Bornes, aí, um conector de Bornes para biamplificação e para separação da via HF da via LF. Então eu posso tirar esses jumpers aqui e usar a caixa biamplificada ou bicabeada, tá? Vejam aqui os dutos, são bem profundos, tá? Eles vão quase até o alto-falante, não dá para ver aqui, mas deixa eu pegar aqui o celular para poder mostrar. Deixa eu baixar aqui o volume um pouquinho do amplificador. Vou tentar iluminar lá dentro. Vejam, um duto bem comprido. Lá está o woofer, traseira dele. Aqui é a mesma coisa. Tá. Então são woofers de 5 ohms ligados em série e com o Zobel em cada um deles. A resultante disso ficou mais ou menos 8 ohms, que era o que eu queria. Deixa eu ver. Aqui em cima tem mais uma câmara, vejam aqui. Vejo que nem está parafusado direito ainda. Eu não terminei bem os crossovers, tem que dar uma melhorada na fixação deles. Então resolvi não apertar esses parafusos aqui de cima ainda, porque não precisa, tá? Eu vou ter que abrir aqui atrás para meter a mão aí para dentro e fazer umas modificações. Veja que tem aqui 3 volumes. Eu pensei em deixar esse volume para cima porque aqui eu poderia pensar em instalar um woofer, um alto-falante, um mid-bass. Caso um dia eu faça algum tipo de upgrade nos alto-falantes, alto-falantes que descem mais no espectro de frequência vão ter menos médios, então eu precisaria ter uma caixa com volume e um woofer aqui, um alto-falante, em vez do mid-range, porque o mid-range ele tem uma certa limitação. Por exemplo, se ele descer até 600 Hz, 700 Hz, eu preciso, na verdade, se ele descer a 600 Hz, eu tenho que fazer um crossover para ele com mais ou menos 800, 900, um pouco acima da frequência de corte dele, tá? A gente não pode cortar, usar o crossover exatamente no corte mecânico do driver. Então, se o driver responde até 500 Hz, a gente tem que fazer um crossover lá de 700 por aí, tá? Para não pegar aquela descida, porque senão vai somar a descida da resposta de frequência do crossover com a do drive, vai acabar dando um gap na resposta de frequência. Então, por exemplo, se eu um dia tiver woofers aqui que só chegam em 400 Hz, eu vou ter que trocar aqui esse mid-range por um mid-range que consiga reproduzir, por exemplo, 300 Hz para cima. Então,
talvez eu já tenha que partir para um alto-falante ou um mid-range grande de 8 polegadas, alguma coisa assim. Tá? Então um alto-falante que responda de 500 ou de 400, 300 a 5.000, e aqui em cima o Twitter vai continuar o serviço, tá? De 5.000 para cima. Então por isso que eu deixei esse volume aqui em cima. 3 câmeras de 40 litros, ela tem 120 litros ao total. Também outra possibilidade seria colocar aqui em cima o mid-range, o mid-bass, e o Twitter mais aqui embaixo, que ele ficaria mais na altura do ouvido. Então eu posso editar aqui, tá? Tem espaço para me fazer edição aqui, mudar o furo, né? Botar, por exemplo, um alto-falante aqui de 5,5 polegadas, um alto-falante de 6 polegadas, especial que conseguisse fazer bem os médios, e talvez puxar o Twitter aqui para baixo. Então dá para fazer algumas edições ainda. Tá? Então, por que torre? Porque a torre ela não vai ocupar espaço aqui no rack e ela vai ter o conjunto principal de irradiação, que é o Twitter e o mid-range, mais ou menos na altura do ouvido do ouvinte. E o fato dela também ficar no chão, isso ajuda a afirmar a caixa. Por exemplo, se eu pegar uma caixa e colocar aqui em cima disso aqui, ó, isso aqui vibra, o rack vibra. Então, usar a caixa em cima de alguma coisa que não seja sólida, como o chão, é digamos, uma coisa que piora o resultado. Tá? A caixa tem que estar num lugar bem firme. Então o chão é o lugar que a caixa vai ficar mais imóvel, mais fixa. A caixa não pode vibrar para frente e para trás, tá? No caso de estar em cima dessas latas aí, ó, do rack. Ou num rack de madeira também vai vibrar. Tá? A caixa tem que estar estática. A caixa sempre vibra, mas o jeito de minimizar isso é ter ela no chão. Vale a pena fazer uma caixa acústica no Brasil? É fácil de fazer? Esse é um grande detalhe que é dúvida de muita gente, e é a parte mais triste que eu queria falar aqui nesse vídeo para quem ficou até agora. Tá? Geralmente as pessoas assistem só alguns minutos do vídeo e já pulam para outro vídeo. Então, para quem ficou até agora, eu não motivo as pessoas aqui no Brasil a montar caixas acústicas. Tá? Você já deve ter percebido que eu ou fico neutro ou tento orientar as pessoas a comprarem caixas fabricadas, caixas prontas, industrializadas e importadas. Por que não dá, de certa forma, não dá para montar no Brasil boas caixas? Por causa do fornecimento de componentes. Tá? Esses alto-falantes aqui, eu descobri eles depois de muitos alto-falantes. Então eu testei muitos deles. Muitos da China. Quase todos hoje em dia são da China. Porém, esse modelo aqui me agradou. Mas isso é uma constatação que eu tive através de um utilitário que é o DATS. Então, sem o DATS, que é um aplicativo com um hardware que faz o levantamento de parâmetros TS dos alto-falantes. Então eu medi inúmeros alto-falantes, inúmeros modelos para chegar a esse modelo aqui, que foi um modelo promissor. Tá? Então, na tentativa e erro, a gente vai errar praticamente sempre, porque é uma loteria. Tá? Então, sem o DATS e sem ter uma possibilidade de experimentar muitos modelos de alto-falantes, eu diria que não dá para fazer uma caixa boa. Tá? Porque é muito complicado. E sem contar que esses alto-falantes chineses,
às vezes estão disponíveis no mercado e às vezes não estão, tá? Eu me lembro que esses alto-falantes aqui tiveram muitos no Souza Customs à venda e depois acabou. Então quem comprou, comprou, quem não comprou, não tem mais como comprar, porque não vai aparecer mais. Isso aqui era de provavelmente um lote, que é alguma indústria, eu creio que era a Toshiba, que tinha um aparelho que usava esses alto-falantes. Eles têm que manter um estoque de peças até o fim da garantia, se eu não me engano 5 anos. E depois as indústrias, elas torram esses alto-falantes no mercado. Então eles vendem para as eletrônicas, vendem para os comerciantes, e os comerciantes vendem todo o estoque de alto-falantes, que eram os alto-falantes destinados à reserva, que era destinada para a garantia. Então cada vez é um lote que está sendo colocado para ser torrado no comércio. Tá? Torrado eu digo que é vendido por um preço bem barato. Tá? Depois que veio esses alto-falantes aqui, que eu fiquei cuidando do mercado por muito tempo, começou a aparecer outros alto-falantes azuis, laranja, prateado, amarelo. Então são alto-falantes que, digamos que parece uma piada, não tem uma imponência. Tá? Esse alto-falante aqui ainda tem um jeitão tradicional. Tá? Não são pintados, não tem LED, porque agora os alto-falantes das coisas modernas vêm com LED. Tá? Então, é como se fosse o último lote de alto-falantes decentes que eu vi aparecer no comércio. Tá? Esse mid-range aqui é um Dayton Audio, acho que é uma marca dos Estados Unidos. Certamente é feito na China, tá? Então dá para importar. Esse aqui é um preço barato, ele é neodymium, então ele é bem levezinho. Esse aqui tem o domo de alumínio, tá? Então são mid-ranges interessantes que a gente pode pensar em trazer porque eles são leves. Aqui já passou vários twitters. Eu tenho twitters melhores do que esse aqui, tá? Mas esse aqui é um twitter baratinho da China que eu já levantei a resposta de frequência dele e ele é muito bom. Então acabou, fiz um plate aqui para ele, ó. Um fenolite. Coloquei ele aqui e ele acabou ficando aí até agora. Isso aqui é uma espuma, tá? Isso aqui ajuda um pouco na dispersão do áudio. Existem uns fenômenos de difração, tá, que acontecem nos mid-range, nos Twitter. Então, em alguns eu coloco essa espuma aqui, mas é só um detalhe, tá? Não é uma coisa que botei, ficou, mudou da água para o vinho. É só um toquezinho, digamos assim, na imagem dos agudos e na imagem dos médios. Na outra caixa eu tenho a espuma no mid-range, nessa caixa aqui eu tenho no Twitter. Fica feio, não fica bonito, mas é um detalhezinho que dá uma melhoradinha na imagem do som, por causa da tal da difração. Então o Twitter é fácil de conseguir, tem na China, tem vários Twitters na China. Hoje está mais difícil de importar, mas ainda tem jeito. Tá? Então o mid-range aqui também dá para importar, ele é leve. O problema é importar woofers de boa qualidade, trazer dos Estados Unidos, por exemplo, trazer da China. Porque um woofer desses pesa aí 4 kg, 5 kg. Então inviabiliza trazer woofers de boa qualidade. Tá? Teria que trazer woofers com os parâmetros TS conhecidos e confiáveis. Tá? Não adianta a empresa lá que vende o alto-falante inventar os parâmetros TS deles. Tá? Então eu não oriento ninguém, eu não motivo ninguém a montar caixas porque eu sei que precisa de certas ferramentas. Tá? Para a parte dos graves precisa do DAX, precisa levantar os parâmetros e simular a caixa antes de montar. O mid-range eu tenho um RTA que eu consigo levantar as curvas de resposta de frequência, o Twitter também eu consigo levantar por
a audição mesmo, um microfone escuta, microfone de calibração, e os graves não tem como, é um detalhe importante, tá? Não tem como fazer RTA para a resposta dos graves. Os graves eles rebatem e eles voltam e cancelam. Então é impossível fazer um RTA de graves dentro de uma casa, tá? Quem estiver tentando fazer numa casa, dentro de uma sala, vai dar errado. Não tem como dar certo. A parte de graves tem que ser numa sala especial, no caso numa sala anecoica, que cancele todos os sons. Tá? Porque é impossível, tá? Eu tenho RTA e não dá para fazer levantamento de curva de alto-falante de graves dentro de casa. Então, por isso que eu sempre faço por simulação de computador. Então, eu consigo levantar com precisão a curva de resposta de frequência da caixa acústica sem ter uma câmera anecoica, tá? Porque aqui no Twitter e no mid-range a gente pode fazer a curta distância. Então, eu coloco o microfone perto e eu levanto a curva, tá? Então, até que o som vá até alguma parede que está muito lá atrás e volte, isso não atrapalha. Tá? Mas com os woofers isso não funciona. As ondas vão se cancelar. Por exemplo, vai ter uma onda que vai sair do alto-falante, vai tocar no chão e vai voltar aqui no microfone. Tá? Então, com woofer, com graves, não tem como fazer RTA se a caixa não estiver suspensa em uma tela. Tá? Não tentem, só vão perder tempo usando o celular para fazer RTA de parte de graves. Façam, mas façam da parte de médios e de agudos. Tá? E o outro detalhe é que o microfone do celular é muito deficiente. Tá? Ele vai enganar, com certeza, a resposta de frequência da caixa. Tá? Então a pessoa vai estar atuando numa coisa que não precisa atuar. Então é bom ter microfones de calibração e montar o seu RTA com microfones calibrados, que tenha o arquivo de calibração disponível na internet, que a gente possa inserir o arquivo de calibração do microfone dentro do software de RTA. Então, se a gente tivesse a correção do microfone do celular, se o fabricante nos entregasse, até daria para tentar fazer com o celular RTA. Tá? Mas eu acho que nenhum fabricante vai entregar as curvas dos seus microfones. Tentem achar caixas fabricadas. Tentem achar modelos com alto-falante de 8 polegadas no mínimo. Fujam das 5 polegadas, 5,5, 6 polegadas, 6,5, porque eles vão ter um limite de reprodução de graves que vai causar prejuízo e vai obrigar a pessoa a usar o controle tonal. Tá? Claro que uma caixa, muitas vezes com alto-falante 6,5 moderna, consegue superar uma caixa vintage com alto-falante de 10. Tá? Isso acontece. Então, às vezes é melhor ter uma book boa, com alto-falante bom, um alto-falante moderno de 6,5 polegadas, do que ter uma caixa vintage. A caixa vintage vai ter uma resposta boa acima de 100 Hz, mas a caixa book vai quase sempre superar, a maior parte do número de caixas vintage, ela vai superar, pelo fato de ser uma caixa moderna, com tecnologias modernas. Tá? Então, um alto-falante de 6,5 pode superar um alto-falante de 10 polegadas com facilidade. Tá? Existem caixas books também com alto-falante de 8 polegadas. É uma caixa bem interessante, que já beira uma situação de não precisar mais de controle tonal. Tá? Então já fica muito bom o resultado. Então, foque em caixas com alto-falante de 8 polegadas modernas, que vai ser o melhor custo-benefício. Tá? As caixas com alto-falante menor vão ser mais baratas, mas o benefício delas não vai ser bom. Então, economiza um pouco mais de dinheiro, foca em um modelo
melhor, tá? Gasta uma vez só, para não ficar gastando o resto da vida. Um abraço.